Aí, pronto. Bom, a reunião está sendo gravada, eu creio que depois vai ficar disponível para vocês, tá? Não. Todo mundo vendo aí? Substâncias ou artigos perigosos diversos, foi o último slide que eu apresentei ontem. Só para a gente recordar o que foi falado ontem, principalmente para os que estiveram ausentes ontem. Ontem eu vou dar uma passada aqui bem rapidinha. Ontem a gente falou de substâncias perigosas em geral, qual que é o conceito, né? De substâncias perigosas, produtos perigosos, né? Desculpa, eu esqueço que se eu coisar aqui, fica doido. Toda substância perigosa necessita ter a sua ficha de dados de segurança de produto químico, que é a famosa FISPIC, que é o que a gente vai falar hoje, né? Então, eu falei as características dos locais de armazenamento e manipulação, que a gente tem que usar equipamentos de proteção individual e coletiva específicos, eu não posso deixar esses produtos armazenados de qualquer maneira, esse local tem que ser sinalizado, todo produto tem que ser devidamente rotulado e indicado seus riscos, e aí a gente falou incansavelmente sobre isso ontem, né, sobre o manuseio desses produtos, que eu não posso alimentar nessa área, que tem produto que não pode ser armazenado junto com outros e não pode causar incêndio, explosão, se tiver derramamento pode causar até uma catástrofe, ser tóxico, reagir com água. A gente falou desses vários pontos, né? A gente falou da sinalização para o armazenamento de substâncias perigosas, né? Onde a gente viu aí os itens da rotulagem preventiva, ou seja, o rótulo que tem que estar lá no meu produto químico, ele tem que conter a identificação e composição do produto. Identificação pode ser o nome comercial e a composição do produto, um composto químico, tá? Pictogramas de perigo, que a gente vai ver hoje um pouquinho, se der tempo, se não der tempo na próxima aula, amanhã. A palavra de advertência, perigo, cuidado, não mexa, perigoso, enfim, né? Frases de perigo e frases de precaução, se ingerir, não tomar leite, não tomar água, ligar para o número tal, ir direto para o pronto-socorro, enfim. E informações suplementares de acordo com o risco de cada produto, né? Se é tóxico para o meio ambiente, se mata os bichinhos, se mata planta, enfim, tá? É de responsabilidade do fabricante e, ou, no caso de importação, do fornecedor e do empregador, tá? A rotulagem e a indicação do perigo desses produtos, tá? Não é responsabilidade do funcionário, tá? O funcionário tem que saber identificar, mas quem tem que colocar o rótulo ou a sinalização é o empregador e o fabricante ou fornecedor, ok? E aí a gente viu aí os rótulos de risco com as classes de risco, são 9 classes. Ontem eu passei cada uma aí para vocês, né? Vamos passar rapidamente aí as classes, classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Classe 1, explosivos. Classe 2, gases inflamáveis, não tóxicos e tóxicos. O 3, líquidos inflamáveis. O 4, sólidos inflamáveis. Substância sujeita a combustão espontânea ou que em contato com água emite gases inflamáveis. A classe 5, substâncias oxidantes ou peróxidos orgânicos. Classe 6, substâncias tóxicas, venenosas ou infectantes. Classe 7, materiais radioativos. Classe 8, corrosivos. E classe 9, substâncias perigosas diversas. A gente falou um pouquinho de cada uma delas, né? E paramos na 9, que são as substâncias ou artigos perigosos diversos, né? Que foi a última que a gente viu. E aí, durante a apresentação desse material, eu falei do número ONU da maioria dessas substâncias. E falei para vocês que a gente falaria um pouquinho sobre esse número ONU hoje. Vamos lá, deixa eu ver.
não vou perguntar para a Sabrina, não, porque ela vai saber me falar. O Antunes, o seu nome é Batata mesmo? Ou qual que é seu nome, Antunes? Ailton José Antunes. Ailton. Mas eu vou te chamar de Antunes, pode ser? Pode, por favor. Antunes, o que você acha que é esse número ONU? Fala para nós. ONU. Ou você não sabe, não tem nem ideia, nunca vi falar. Não, eu já ouvi falar. Eu sei de falar certeza. Eu já sei petróleo, só que não sei identificar. Você não sabe me explicar. Não. Alguém sabe me falar? Sabrina? Sabrina, sim ou não? A Daniela está falando aqui, é o número de risco. Daniela, vamos melhorar isso, tá? Antunes, já que você ouviu falar, o número ONU, pessoal, é um número que identifica o produto químico de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, ou seja, esse produto ele vai receber um código que em qualquer lugar do mundo eu identifico ele. Hoje, com o nosso grande amigo Google, né, a internet, a gente consegue identificar, pesquisar, olhar qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer lugar, praticamente. Certo? Giovana, eu voltei, eu tive que dar uma saidinha, desculpa aí. Não, sem problemas. O número ONU, então, gente, é esse código que vai identificar o produto. Eu não tenho que ter o nome e a composição química? Eu também vou ter um código que vai identificar que produto é aquele, tá? Então, ele não fala só do risco, tá, Daniela? Mas, e sim da identificação, né, do produto em si, também com o seu risco, tá? O painel de segurança, gente, é uma plaquinha com essa configuração que vocês estão vendo aqui. Então, estou passando do lado de um caminhão na estrada. Vejo uma plaquinha laranja com um bando de número. O que é essa plaquinha? Ela chama painel de segurança. Ela tem normalmente 30 por 40 ou 25 por 35, se for veículos pequenos, 30 por 40 em veículos grandes, com a borda preta, e uma série de números, sendo que o número de cima, tá, são os riscos e o número de baixo, o código ONU do produto, tá? O painel de segurança, então, comporta, conforme o caso, os números de identificação de risco e o número ONU do produto. O painel de segurança, gente, ele é esse retângulo que eu falei para vocês, e eu utilizo ele em caminhões ou rebocadores, né, e em veículos utilitários. Então, vou utilizar um painel desse em trens, em vagões de trem? Vou. Vou utilizar em navio? Vou. Vou utilizar em container? Vou, tá? Ele vai identificar o produto, tá? Às vezes eu não tenho o nome ali, vou na internet, eu acho. Então, aqui nós temos a primeira série, que vai falar dos riscos, e a segunda, que é o número ONU. Então, a finalidade do painel de segurança é permitir que, à distância, possa ser identificado o produto e seus riscos por meio de números, tá? Porque a gente viu lá as plaquinhas, né? Vou voltar aqui só para dar um exemplo. A plaquinha da classe de risco, da substância perigosa. Tá, classe 5, peróxido orgânico. Que tipo de peróxido orgânico que é esse? Não sei, né? Peraí que tá entrando gente, só um minutinho. Então, esse número ONU, ele vai me identificar. O primeiro número que a gente viu aqui na série, que tem uma letra X antes do número, indica que é um produto sólido, libera vapores e é inflamável. Como eu sei isso? Só um minutinho, gente. A chuva apertou, tá molhando. A gente tem uma tabelinha que vai mostrar, né, conforme o número, que risco que é esse. A letra X
indica que o produto deve reagir em contato com a água. E o número ONU é o de baixo, 2257, que corresponde ao potássio. Algumas FISPICs vêm com o número ONU, tem algumas que não traz o número ONU. Depois do intervalo, a gente vai olhar sobre isso, ok? Aqui a tabelinha, né, que vai compor os números de riscos. Então, eu tenho do 2 ao 9, onde o 2, emissão de gás devido à pressão ou reação química. 3, inflamabilidade de líquidos e gases ou líquido sujeito a alto aquecimento. 4, inflamabilidade de sólidos ou sólidos sujeitos a alto aquecimento. 5, efeito oxidante, que favorece o incêndio, a gente falou sobre isso ontem, porque o incêndio só vai acontecer se tiver oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho combustão. 6, toxicidade. 7, radioatividade. 8, corrosividade. E 9, risco de violenta reação espontânea, tá? Então, vamos voltar à plaquinha que eu mostrei para vocês. O X é porque pode reagir com água. O 4, vamos colocar lá. 4, inflamabilidade de sólidos ou sólidos sujeitos a alto aquecimento. O 2 e o 3, emissão de gás devido à reação química e inflamabilidade de líquidos e gases ou líquido sujeito a alto aquecimento. Então, vocês viram aí que tem uma combinação do 4, do 3 e do 2, ou seja, o potássio, ele pode ter reação química, pode reagir com água, pode gerar gases, vapores, ou autoaquecer e pegar fogo, incendiar, pode incendiar o mato, pode incendiar florestas, enfim, né? E assim vai, ok? Então, o painel de segurança, ele é um dos meios mais eficientes que a gente tem para estar identificando um produto químico, ok? Vocês vão entender isso porque agora, logo depois desse slide, eu vou estar falando para vocês sobre o diamante de Rommel. Por que eu vou falar do diamante de Rommel? O diamante de Rommel, hoje, ele vem caindo em desuso, porém, ainda é utilizado em alguns tipos de produtos perigosos. O diamante de Rommel, apesar de falar de riscos, ele não identifica necessariamente o produto, como acontece com o painel de segurança que tem o número ONU, certo? Tá claro esse painel de segurança para vocês, pessoal? Alguma dúvida? Oi, Tá Alex. claro. Só esse X aí que eu fiquei na dúvida. Esse X, como é que você explicou? Você pode explicar novamente? Que eu não entendi. Posso. O X, Sabrina, ele vai aparecer quando o produto reage com a água ou com algum líquido. Por exemplo, se estiver carregando pó e eu jogar água para apagar um incêndio, por exemplo, eu não posso, né? Se ele reagir com a água. O que é essa reação? Ele pode ter uma reação explosiva, pode ter uma reação de alto aquecimento, pegar fogo, gerar incêndio. Ele pode emitir vapores ácidos, vapores tóxicos, por isso que vem o X. Quando não tem o X, você pode apagar o fogo com água. Ah, sim, ok. Certo? Por isso que é importante a gente saber desse X aí, tá bom? Obrigada. Mais alguém? Mais alguma pergunta para a gente continuar? Tá viva, Alex? Boa noite. Tô sim, só tô preso na garagem devido à chuva, mas dá certo. Faz parte. Fala, Antunes. O pó de alumínio se inclui nessa, então? Oi? O pó de alumínio se inclui no X, então? Nossa, eu não estou conseguindo te entender. Pó de alumínio? Pó de alumínio? X, então? Pode ter o X. O carbureto pode ter o X, né? Quando não tem o X é porque não reage. Se vier com o X, depois a gente pode pesquisar na internet. Essa vai ser a próxima atividade, tá, gente? Calma, um de cada vez, senão vocês ficam doidos. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso
e vou dar alguns exercíciozinhos para vocês pesquisarem alguns números ONUs aí para vocês aprenderem. Por que eu acho importante mais importante o painel de segurança do que o diamante de Rommel? Primeiro que o diamante de Rommel está caindo em desuso, e segundo, como eu falei para vocês, porque são números que se eu colocar lá na internet, se eu não tivesse colocado aqui no slide para vocês, que o número ONU 2257 é o potássio, você colocaria lá na internet, lá naquela reguinha do Google de pesquisa mesmo. Qual produto é o 2257? Aí ele te fala, tá? Da mesma maneira, eu posso colocar pó de alumínio. Qual é o número ONU do pó de alumínio? E ele te dá, tá? Por que isso é importante para vocês, principalmente, que vão trabalhar com bombeiro civil, brigadista, combatente, enfim, resgatista? Porque na hora de um acidente, principalmente, vocês podem ter, muitos aí podem ter oportunidade de ser contratado por empresas que fazem transbordo, contenção, atuam em acidentes ou incidentes de estrada, por exemplo, caminhão-tanque que tombou na estrada e está com um produto químico X, qualquer um, tá? E que precisa de uma empresa especializada para fazer o transbordo, retirar daquele caminhão e colocar num seguro para seguir viagem e depois descontaminar aquele local. Se eu não sei qual produto que é aquele, né, eu vou trabalhar no escuro. Eu posso trabalhar no escuro? De maneira nenhuma. Né? Um dos primeiros preceitos do bombeiro civil, do resgatista, do corpo de bombeiros, eu só vou chegar até aquele local ou vou tomar ação se eu estiver seguro, se a minha vida estiver em segurança. Se eu não sei que produto tem ali, eu vou ter segurança? Nenhuma. Porque se eu jogar água, pode dar, como diz o outro, pode dar ruim. Se eu preciso de equipamentos específicos para fazer aquele transbordo e eu não tenho, e isso entrar em contato com a minha pele, pode dar ruim. Então, por isso é importante o painel de segurança. Eu estou frisando bastante eles, gente, porque hoje ele já está sendo uma maneira mais, que palavra que eu vou usar aqui, mais comum, mais viável, mais segura de identificar um produto químico. Quando a gente trabalha com empresas que faz esse tipo de serviço, transbordo, atendimento a acidentes em empresas, em estradas, em transportadoras, né, é importante eu saber ler esse painel de segurança. Da mesma maneira que tem o número ONU, que vai identificar esse produto químico, né, os outros números que são os riscos, eu também posso consultar, que a internet vai me dar. Aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, essa aqui, ok? Outra coisa importante, é importante estar falando também, esse painel, abre aspas nessa palavra, tá? Não é que ele substituiu a necessidade, mas hoje, com o advento da internet, com a facilidade de qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, conseguir consultar uma FISP, por exemplo, hoje já não é obrigatório, né, o transportador, né, o motorista que faz transporte de produtos químicos perigosos, andar com a FISP, tá? Antigamente, a gente tinha, além da FISP, tinha que ter o que a gente chama de ficha de segurança, que hoje nem se fala nisso mais. A ficha de segurança nada mais é do que o resumo de uma FISP, que ficava com o motorista do caminhão e ele entregava para a empresa quando ele ia fazer a entrega daquele produto, para quem está recebendo saber que risco ela estava correndo, abre aspas. Hoje, com o advento da internet, eu posso fazer isso no próprio celular. Qual que é a FISP, saber quais os riscos, tudo bonitinho. Então, diminuiu aí a obrigatoriedade de alguns documentos, a quantidade de documentos, né, e a demora também, porque às vezes eu tinha que ficar pegando papel e mais papel, e aquilo sumia e virava uma bagunça danada. Né? Hoje, o celular me substitui isso. O número ONU e número de risco, a letra X antes dos algarismos significa que o produto reage perigosamente com a água. A repetição de um número indica, em geral, aumento da intensidade daquele risco. Então, se aqui no meu painel de segurança tivesse 4, 4, 3, o risco 4, vamos lá,
inflamabilidade de sólidos ou sólido sujeito a aquecimento era altíssimo, tá? Então, quando eu repito o número, é porque esse risco é muito alto. Quando o risco associado a um produto puder ser adequadamente indicado por um único número, esse será seguido por 0. Então, vamos supor que o único risco que aquele produto tem é corrosividade. Então, ele ia estar aqui 0,008. Pronto. Ele é corrosivo e pronto. Certo? É um exemplo que eu estou citando para vocês, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouquinho do diamante de Rommel. Eu costumo brincar que é o Romeu, tá? Mas o diamante de Rommel é uma rotulagem, né, bastante aplicada em vários países, assim como no Brasil. Tem alguns caminhões que ainda utilizam esse tipo de rotulagem. Só um minutinho, gente. Tem alguém entrando na reunião. Quem é? Ah, é o César. Oi, César, conseguiu entrar? Precisa ficar aflito, não. Ele estava com problema, gente. Por isso que ele mandou lá no grupo. Não sei se vocês viram. Nós estamos falando de painel de segurança e agora eu vou falar um pouquinho de diamante de Rommel, tá bom? Segue com a gente aí. O diamante de Rommel, ele, como eu estava falando para vocês, é uma simbologia bastante aplicada em vários países, porém no Brasil já caindo em desuso, no entanto, sem obrigatoriedade, tá? O diamante de Rommel é um quadrado, né, ou a gente chama de diamante, porque parece um losango, né, na verdade, dividido em 4 partes, onde cada uma dessas partes vai receber uma cor, tá? E dentro de cada uma dessa cor, eu também tenho uma gradação de risco, tá? Diferente das placas de identificação, do painel de segurança que eu acabei de mostrar para vocês, o diamante de Rommel ele não informa qual substância química está ali, mas apenas os riscos que aquele produto, né, possui, certo? Então, por isso que ele está caindo em desuso. Porque se eu sei os riscos, eu posso olhar esses riscos em qualquer lugar. Eu preciso saber qual produto que é, para eu identificar melhor, né? E tomar ações mais assertivas, tá? Então, uma observação muito importante a ser colocada quanto à utilização do diamante de Rommel é que o mesmo não indica qual é a substância química em questão, mas apenas os riscos envolvidos, ou seja, quando considerado apenas o diamante de Rommel, sem outras formas de identificação, este método de classificação não é completo, por isso que ele está caindo em desuso, tá? Então, vamos entender o que cada uma dessas cores aqui vai falar para nós, tá? O vermelho vai falar sobre inflamabilidade, ou seja, risco de pegar fogo. Se aqui na inflamabilidade tiver 0, é que o produto não é inflamável. 1, ele é inflamável acima de 94 graus Celsius. 2, abaixo de 94 graus Celsius. 3, abaixo de 38 graus Celsius. E 4, abaixo de 22 graus Celsius, tá? Pessoal, ninguém decora isso. É difícil demais. São muitos números, muitos itens. Por isso que, mais uma vez, ele vem caindo em desuso. Porém, vocês ainda podem encontrar, principalmente em rótulos de produtos na indústria, tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês. O amarelinho vai mostrar a reatividade, tá? Que vai também de 0 a 4, onde 0 é um produto estável, não reage com nada, beleza. Vamos colocar aí um exemplo. Água, por exemplo, é um produto estável, tá? Ah, ele é perigoso? A água, pessoal, se eu coloquei ela num tanque e ela ficou mais de 3, 4 dias, ela tem aí sais minerais, bactérias, que, por exemplo, eu não posso
estar abrindo e fazendo um trabalho em espaço confinado se eu tirei essa água, tá? Num tanque desse. Porque ela vai produzir gases que podem ser sufocantes, tóxicos, entre outras coisas. Então, ela pode se tornar um produto perigoso, tá? Quando ela tem instável quando aquecido. 2, quando tem reação química violenta, um ácido, por exemplo, se eu tacar água, soda cáustica, se eu jogar água, ácido sulfúrico, se eu jogar água, pode ter uma reação química violenta, explosão, queimaduras e assim vai. 3, choque e calor podem detonar. E 4, pode detonar nitroglicerina, por exemplo, tá? A nitroglicerina poderia estar aqui, eu creio que com o risco de fogo 3, reatividade 4, né? Tranquilamente. Riscos específicos, risco de vida, né? Se tem OOX aqui, é porque é oxidante, libera oxigênio e alimenta a combustão. Ácido, tem que estar ácido, álcalis, ALK, corrosivo, CRO. Não use água, é o W riscado, porque água em inglês é water, começa com W, por isso que é um W riscado. E o radioativo, que tem o símbolozinho de radioativo que a gente viu ontem, tá? E riscos à saúde ou à vida, de 0 a 4 também. 0, material tranquilo, não tem risco de vida. 1, pequeno risco. 2, perigoso. 3, extremamente perigoso. E 4, mortal. Ok? Então, ficou o exemplo aí do diamante de Rommel para vocês saberem ler ele. Eu vou mandar esse material depois, vocês vão ter ele aí para gravar na cabecinha de vocês. E aí, a partir daí, a gente vai entrar na famosa FISPIC, certo? A FISPIC é a famosa Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. Para que foi criada a FISPIC? Para que ela serve? Ela foi criada para fornecer informações sobre vários aspectos dos produtos químicos, substância ou preparados. Por exemplo, como a Sabrina deu exemplo para a gente ontem, das caudas que a gente utiliza na lavoura, para herbicida, inseticida, fertilizantes, fertirrigação, enfim. O que a gente chama de cauda? Cauda é quando eu pego a substância concentrada e vou diluir ela ou juntar outros produtos para virar um terceiro produto que vai alimentar aí a minha lavoura ou vai combater pragas, enfim. Quanto à proteção, segurança, saúde e meio ambiente. Então, a FISPIC, gente, ela não só identifica o produto, quimicamente falando, né, com todas as suas características químicas, físico-químicas, físicas e assim vai, né? Como também segurança, proteção, saúde e, o mais importante hoje, o meio ambiente. Por que eu estou falando isso? Hoje, o foco da maioria das empresas, da maioria das indústrias, de qualquer governança, de qualquer gestor, é o meio ambiente. Se cair no ambiente, vai poluir. Isso hoje é o de menos, tá? É claro que a gente tem que tomar cuidado, mas hoje é necessário que eu conheça os meus produtos e que eu saiba exatamente o que fazer para não ter aí uma catástrofe tipo Brumadinho da vida, tipo Mariana da vida, e assim vai, ok? Em alguns países, essa ficha é chamada de Material Safety Data Sheet, ou MSDS. Gente, nada mais é do que FISPIC em inglês, beleza? Então, se vocês pegarem algum material de gestão da empresa e tiver lá FISPIC ou MSDS, é o mesmo documento, tá? Algumas empresas utilizam siglas só e somente só em inglês. Tem hora
que a gente fica até nervoso com isso, porque eu não falo inglês, eu falo português, tá? Mas é uma tendência mundial, tá? Vou falando para vocês já irem acostumando. Então, como que é elaborada, quais são os itens que compõem uma FISP? A FISP, pessoal, ela é composta por 16 seções, tá? Ou seja, são 16 itens. Vamos ver aí. Então, toda FISP, toda, de qualquer tipo de produto químico, tem 16 seções. Quais são essas seções? A seção 1, que vai ter identificação do produto e da empresa. A seção 2, composição e informações sobre os ingredientes. Seção 3, identificação de perigos. Seção 4, medidas de primeiros socorros. Seção 5, medidas de combate a incêndio. Seção 6, medidas de controle para derramamentos ou vazamento. Seção 7, manuseio e armazenamento. Seção 8, controle de exposição e proteção individual. Seção 9, propriedades físico-químicas. Seção 10, estabilidade e reatividade. Seção 11, informações toxicológicas. Seção 12, informações ecológicas. 13, considerações sobre tratamento e disposição. 14, informações sobre transporte. 15, as regulamentações, as leis, né? E a 16, outras informações. A gente vai ver cada uma dessas seções. Porém, eu vou até parar aqui o meu compartilhamento para a apresentação. Pode falar, Alex. Ô, Giovana, esse índice aí da FISC, eu acho que é até importante você pegar uma amostra dessa e implantar na empresa também, para quem não tem conhecimento real da FISC, é como se fosse um manual, né? Para quem, tipo, teve um contato, vamos dizer, com um produto químico. Então, Sim. é muito mais viável a pessoa seguir um manualzinho desse, é muito mais prático para quem não tem conhecimento, você não acha também? Sim, até porque a FISC hoje também é utilizada como base para treinamento daquelas pessoas que vão lidar com o produto químico, ou direta ou indiretamente. O que eu quero dizer direta ou indiretamente? Direta, aquela que vai manipular mesmo o aplicador de inseticida, por exemplo, tá? Desculpa. Indiretamente, aquelas pessoas que vão estar próximo daquele produto químico, próximo do armazém, próximo do galpão, próximo de algum local onde vai ter aquele produto químico. Qual que é o risco que eu vou correr? É menor, né? Porém, caso tenha um vazamento, um derramamento, alguma coisa, né? Eu preciso saber lidar com esse produto. Só um minuto. Desculpa, pessoal. Entendido? A sua observação é muito pertinente, viu, Alex? E a gente pode utilizar, sim, a FISC, que hoje ela já vem sendo considerada como um elemento de instrução de trabalho. Eu ia pedir para vocês darem uma olhada, mas eu esqueci que o Antunes não tem... ele está entrando hoje e o César está com um probleminha também aí. Deixa eu ver alguma coisa. Tá. Então, vamos voltar ao meu compartilhamento, que aí a gente vê item a item, depois do intervalo a gente faz a dinâmica. Então, vamos ver o que é a identificação do produto, tá? Dentro do item 1, identificação do produto e da empresa que produz aquele produto, então vamos supor que é um produto produzido pela Bayer, ou vamos supor que é gasolina produzida pela Petrobras, né? Então, eu vou ter o nome do produto, o código interno de identificação do produto. Algumas empresas trazem aqui também o número ONU, o nome da empresa que fabrica aquele produto, o endereço, telefone para emergência. Antigamente tinha fax, né?
hoje tem PABX, e-mail e algum outro tipo de canal de comunicação, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Cada empresa aí coloca os seus canais à disposição de acordo com o que ela trabalha, certo? Então, aqui eu tenho toda a identificação do meu produto, inclusive identificação química, cloreto de sódio, sal, tá? O nome do produto é sal. Qual que é a identificação química dele? Cloreto de sódio. E alguns trazem até a formulazinha, beleza? Então, item 1, basiquinho, né? Não tem mistério. O item 2, composição e informações sobre os ingredientes em caso de substância, tá? Quando é mistura, tá? Ou quando é pura também. Então, eu vou colocar a composição química dessa substância, nome químico comum ou nome genérico, alguns sinônimos, né, que podem ter aí, por exemplo, ácido acético. Sinônimo de ácido acético? Alguém? Alguém? Vinagre, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui o sinônimo do ácido acético, vinagre. Registro no Chemical Abstract Service. A gente vai falar um pouquinho sobre ele amanhã ou semana que vem. Eu acho que amanhã não vai dar tempo, semana que vem, tá? A gente vai falar um pouquinho do número CAS. Esse número CAS, pessoal, é como se fosse um número da ONU, tá? Onde eu tenho um código desse produto, né? Principalmente relacionado, ele está relacionado à ação desse produto no organismo. Quando que a gente vai considerar esse número CAS? Por exemplo, fiz o levantamento de um produto químico na empresa, né? E preciso levantar insalubridade e periculosidade. Eu vou identificar através do número CAS se esse produto está na listagem de produto insalubre ou periculoso ou não, né? E qual o limite de exposição, limite máximo de exposição que uma pessoa pode ter aquele produto para ser considerado ou não insalubre ou não, certo? Os ingredientes que contribuam para o perigo, acompanhado do número CAS também, porque às vezes a substância toda, o perigo dela é maior ou é menor, quando está separado é maior ou é menor, e aí vai falar aqui na FISP também. O preparado, se ela é uma mistura, se não é, coloca lá, não é preparado, substância pura. A natureza química, se é gás, líquido, sólido, enfim, tá? Coloide. Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo, tá? Água, pó, algum tipo de produto que entre em reação, ácido com base, base com ácido, enfim. Nome químico ou genérico de cada ingrediente que contribua para o perigo, caso seja uma mistura. Concentração ou faixa de concentração de cada ingrediente que contribua para o perigo, tá? Porque tem substância, gente, que ela minimamente diluída, ela já causa um risco danado. E tem substância que não, tá? E a classificação e rotulagem de perigo dos ingredientes que contribuem para esse perigo. O que seria essa classificação e rotulagem? Aquelas plaquinhas que eu mostrei para vocês ontem. Classe 1, 2, 3 até a 9, né? Com os respectivos pictogramas, que são aqueles desenhinhos. Quando é inflamável, tem lá a chamazinha, quando é tóxico, a caveirinha, quando é radioativo, a cruzinha, assim vai, certo? Então, na FISP, eu também posso ter essa simbologia falando o que é, se é corrosivo, se é radioativo, se é infectante, enfim, irritante, comburente, inflamável, explosivo, e assim vai, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, tranquilo.
Beleza, pode colocar o joinha aí que eu vejo, tá? Dúvida vai ter depois, né? Sem problema. Sabrina, nós estamos aqui para isso, para a gente tirar dúvidas e aprender, tá? Certo. O importante que vocês têm que ter em mente, gente, é que eu não preciso decorar uma FISP. Na minha empresa eu trabalho com inseticida, sei lá, fala o nome aí, Sabrina, porque eu de nome de inseticida aí sou péssima. Furadan. Regente. Regente, por exemplo. Trabalho com regente. Né? Eu preciso saber de cor todos os riscos do regente. Não, gente. Isso é impossível, nós não somos Bíblia. Tá? Mas eu tenho que ter a FISC do regente e saber pelo menos o risco mais crítico dele. Tá? A condição mais crítica. Pode falar, Sabrina. Eu tive um problema recente. Uma pessoa intoxicou, foi internada, ficou até na UTI, por conta de um produto que tinha arsênio. O arsênio, ele pode matar, né? E a gente não sabia, assim, o certo, o que era. A gente teve que fazer uma análise desse produto até chegar nesse arsênio, que foi o que provocou a intoxicação. O arsênio, ele é extremamente tóxico, sufocante e leva à morte, dependendo da concentração. Agora, na FISP do produto não falava desse arsênio? Então, essa é a questão, né? É que, como diz, acaba que não fica 100%, né? Essa fiscalização. Principalmente o volume de material que você trabalha. Isso, eles levam muitos produtos para o campo e não é toda hora que a gente está junto, né? Uhum. E eles não estão sempre, assim, pesquisando, olhando, lendo, como diz, sempre tá atualizando com o produto que está utilizando, sabe? E por isso que é importante ter o treinamento, por isso que é importante a segurança, ou vocês, no caso de alguns de vocês que podem ser contratados pela empresa, terem o conhecimento desses produtos, tá? Pelo menos o mais crítico. Tá? Não, eu sei, igual você falou, eu sei que esse produto tem arsênio, ou se eu diluir ele com água, ele vai reagir e virar arsênio, né? E pode matar. Então, eu tenho que me precaver. Vou usar o EPI, qual EPI que eu vou utilizar, procedimento operacional, não posso chegar perto, não posso respirar vapores. Então, tudo isso, a gente vai pesquisar a FISP antes de lidar com o produto para evitar esse tipo de situação. Posso te falar uma coisa? Vocês tiveram, foi muita sorte. Foi muita sorte. Quase perdemos o funcionário. Exatamente, tá? E o contato, é considerado acidente de trabalho. O contato foi, assim, uns 10 dias de contato. Nossa! E sorte que foi só um, né, que passou mal. Ave Maria. Foram mais pessoas que tiveram contato. Sim, provavelmente sim. E estava todo mundo usando o mesmo produto. E sem EPI adequado. Estava com todos os EPIs. Só que eu acho que ele é bem agressivo, né? Às vezes não era o EPI adequado. O que eu quero dizer com EPI adequado? Às vezes estava usando uma máscara orgânica para produtos orgânicos, né? Essa máscara que muitas pessoas utilizaram aí durante a pandemia, por exemplo, né? E precisava ser uma máscara facial completa, por exemplo. Bom, na verdade, eu acho que é assim. Porque como a gente não está presente todo o tempo, a gente passa orientações, a gente treina e eles vão. Só que tem pessoas que não têm consciência. E não usa o EPI adequadamente. Ou às vezes nem usa, só usa quando a gente está perto, você entendeu? E pode ter acontecido isso aí. É o que eu falo muito nas minhas aulas e nos meus treinamentos, principalmente. É o famoso dá nada não. Tá? Porque as pessoas têm em mente que, não, isso aqui dá nada não. O povo é que é muito enjoado. Meu pai sempre trabalhou com isso. Minha mãe, meu avô, meu tio, né?
Ninguém morreu. Não, mas aí você vai analisar a história deles, tiveram câncer, perderam a perna, morreu de insuficiência respiratória, enfim, tragédias, né? E eles não consideram isso. Aí a frase que eles usam é: todo mundo um dia vai morrer. É verdade. Eu, sei de cor e salteado, todas essas aí, mais um pouco, tá? Mas é a nossa função, como a gente falou ontem, que a Joyce falou no finalzinho da aula ontem, é uma função de formiguinha. Ah, mas eu, como bombeiro civil, não vou atuar nessa área. Vai também. Pessoal, a gente tem DDS ou DS para fazer na empresa, onde vocês, como bombeiro civil, vão participar ou podem participar, né? Durante um incidente, acidente ou problema que eu tiver de vazamento, enfim, coloca aí qualquer catástrofe ou sinistro, vamos usar aí que é melhor, né, dentro da empresa, vocês vão ser escudo, vocês vão ser a linha de frente, né? Então vocês têm que, no mínimo, saber aonde buscar informação. Se vocês já gravarem aonde eu busco informação, nossa, já é meio caminho andado, se não for o caminho inteiro, tá? Então, muito bom o seu depoimento, viu, Sabrina? Tomem cuidado, porque às vezes a gente fala assim, ah, é thinner, o pintor trabalha com isso todo dia, né? Mas eu não sei se o pintor está de máscara, se o pintor não passou na mão e o contato causou aí uma intoxicação, né? Oi, Daniela. Não, é a Sabrina. Pode falar, Sabrina. Então, assim, eu acho que serve de exemplo, tanto serviu para mim, como pode servir para todos que estão presentes aí, serve como exemplo isso, né? Porque a gente, como técnico de segurança, é muito difícil, principalmente quando você é um técnico só, numa empresa. Não tem como você estar presente todo momento, em todos os lugares. Então, treinamento hoje é a base de tudo. Essencial. É a base de tudo. E serviu como exemplo para mim, mas, assim, as pessoas têm que estar mais conscientes também, né? E muito difícil você conscientizar todo mundo, assim, 100%. Às vezes você não consegue chegar lá na ponta da corda, sabe? Lá no funcionário que vai... Vamos colocar um exemplo aí que é mais ou menos... Até mesmo os encarregados. Os encarregados não têm essa consciência, a gestão não tem a consciência do risco. Aí, o que eles fazem? Eles pegam pessoas inexperientes, porque um faltou, vai você mesmo. Só que aquele que ele foi, ele não tem experiência, ele não foi treinado. Entendeu? E aí é que, como diz o outro, é aí que a merda tá feita. É aí que acontece a merda, porque a pessoa não sabe que jeito que usa, não sabe a necessidade do uso. Dos riscos. E vai levar na brincadeira, entendeu? Exatamente. E vai dar errado. Por isso que hoje, vocês que são técnicos ou que estão entrando na área ou que já atuam na área, um dos principais treinamentos que a gente dá logo que a gente começa numa empresa, ou em qualquer momento da empresa, seria um treinamento anual, tá? Uma vez por ano esse treinamento ser feito, é o de responsabilidade civil e criminal, onde você deixa claro, você como segurança e a própria gestão da sua empresa, de que eles são responsáveis pelas vidas ali, mais do que você. Então, é como se você estivesse passando a bola para os gestores. E deixa claro para o gestor que se ele permitir esse tipo de atitude, né, do danada não, né, ele vai responder civil e criminalmente. Quando eu falo civil e criminalmente, é como se fosse um crime. Eu sabia que ele estava correndo risco, né, e não fiz nada. Agora, eu, segurança, fiz? Fiz, eu treinei, eu expliquei, inclusive para você, gestor. Se você não cobrou junto comigo, você assume o risco, certo? Porque, como você falou, não tem como a gente da segurança estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nós somos um só. Tá? Então, os gestores são os nossos braços da empresa. Por isso que também existe CIPA, por isso que existe brigada, por isso que existe o bombeiro civil também. Tá? Vocês vão ser multiplicadores de conceitos dentro da empresa.
né? Não só multiplicador de conceito, como de inspeção, de cobrança, de maneiras de agir. Não adianta nada vocês passarem por curso, treinamento, aprender e não colocar em prática. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de tirar funcionário de dentro da máquina que estava parcialmente funcionando, né? Com os pés descalços, as calças, como diz o outro, as calças riadas até o joelho, né? Descalço dentro de uma solução quase que de 50% de soda cáustica. E o gestor olhando e falando, vamos, né? Amanhã ou depois o cara aparece com uma queimadura química, vai culpar quem? O gestor tá vendo que o cara tá fazendo errado, né? Eu peguei pelo braço, igual menino, né? A gente se sente impotente nessa hora, né? Porque parece que tudo que você faz foi por água abaixo. Mas, volto na fala da Joyce ontem, um trabalho de formiguinha. Conscientizar sobre riscos, sobre segurança, é um trabalho de formiguinha. Então, a gente viu o item 2 da FISP, o item 3, identificação de perigos, tá? Então, aqui vai falar quais são os perigos mais importantes, se é corrosivo, se é tóxico, se pode causar queimadura, se não tem nada, se é ok. Efeitos desse produto, efeitos adversos à saúde humana. Alguns não têm histórico, tá? Eu já peguei produto de uma empresa famosa aqui de Uberaba, quando eu fiz um laudo, porque eu faço laudo pericial, né? E eu tive que estudar alguns produtos, onde nesse item aí da FISP, falava o seguinte, não tinha estudos de nenhum tipo de reação desse produto, nem em animais, nem em pessoas, nem de maneira nenhuma. Ou seja, não sabia se aquele produto podia matar ou não. Agora, imagina você trabalhar com um produto desse na sua empresa. É mais arriscado ainda tem um documento que te assegura isso. Ó, esse produto aqui, eu não sei o que ele causa, não, tá? Só trabalha aí e vida que segue. Opa, como assim? Efeitos ambientais, tem alguns produtos também que não são testados, tá? Então, se mata bicho, se danifica o solo, a água, o ar, enfim. Perigos físicos e químicos, perigos específicos, alguns pegam fogo, alguns explodem, né? Principais sintomas, ou humanos, ou no meio ambiente, de que aquele produto causou realmente uma severidade, classificação desse produto químico, tá? Se é líquido, gasoso, sólido, enfim, né? Se é irritante e tudo mais, e visão geral de emergências de socorros e ou notas para o médico. Quando a pessoa tem contato com um produto, eu tenho que olhar esse item 3 para saber o que fazer. Posso dar água? Posso dar leite? Posso provocar vômito? Não posso? Tem que correr para o pronto-socorro, a pessoa pode entrar em coma, a pessoa vai ficar em choque, enfim, né? Lá na FISP que vai falar sobre isso, tá? A gente vai ver isso depois do intervalo, tá, pessoal? Número 4, as medidas de primeiros socorros, né? Se eu tenho que lavar, jogar água, lavar óleo, chuveiro, enfim. Inalação, contato com a pele, com os olhos, ingestão, que nem sempre eu vou tomar, eu vou ingerir igual água ou algum líquido, mas ele entra em contato com as mucosas, boca e nariz, né, aonde eu tenho intoxicação. Quais ações devem ser evitadas? Se pode ou não provocar vômito, por exemplo. Descrição breve dos principais sintomas e efeitos na pessoa. Se vai ficar vermelho, se vai irritar, se a pessoa vai desmaiar, se a pessoa pode vomitar, se vai ter febre, enfim. E proteção do prestador de socorros e ou notas para o médico. Se você tem que usar roupa específica para pegar aquela pessoa, se não pode ter contato físico, enfim, né? Vou usar o exemplo, o caso da Sabrina aí, que falou do trabalhador que teve intoxicação. Eu vou dar primeiros socorros para ele. Não vou pôr luva, não vou pôr nada e vou pegar. Eu também posso me intoxicar, tá? Então,
como que eu vou prestar socorro para aquela pessoa? Luva, máscara, capote, enfim, eu vou me prevenir ou não tem necessidade? Tudo isso vai estar lá na FISP, certo? Por isso que é importante, mais uma vez, a gente bater nessa tecla, né, que nós precisamos ter o treinamento com relação a essa ficha de informação. Ok? Falei muito, né? Mas agora que a gente está chegando na metade da FISP. No item 5, eu vou ter as medidas de combate a incêndio, né? Onde eu vou falar dos meios de extinção apropriados e não apropriados, se pode jogar água ou não, se tem que ser pó ou não, se pode ter CO2 ou não, se pode usar espuma ou não, né? E outros meios. Porque, gente, tem alguns produtos que reagem com água, reagem com pó químico, que normalmente é bicarbonato de sódio, né? Enfim. Perigos específicos, né? Pode explodir, reação violenta, métodos especiais, se precisar, né? E proteção dos bombeiros. Normalmente, nas FISPs vem falando que o bombeiro tem que utilizar as suas roupas já de praxe, né? Que é a roupa de combate, que é aquela roupa grossa, aquele macacão grosso, a bota que é resistente à chama, e assim vai, tá? Lembrando, gente, que esse equipamento do bombeiro, que a gente fala resistente à chama, não é que ele não pega fogo, mas ele demora mais a pegar fogo. Por isso que a gente fala que ele é resistente à chama. No item 6, a gente vai ver as medidas de controle para derramamento ou vazamento. O 5 e o 6 são os dois itens mais importantes para vocês, que vão ser aí da área de socorro, brigada, enfim, tá? Onde eu vou ter precauções pessoais, remoção de fontes de ignição, caso, né, tenha essa possibilidade. Eu falei para vocês no começo da aula, em derramamentos de veículos, por exemplo, tombamento de veículos, né? Um caminhão, ele tem combustível para andar, tem o motor que esquenta, né? Tem faísca na ignição, que hoje a maioria dos veículos são ignição elétrica, né? Então, eu não posso sair ligando o caminhão e andando com ele se tem derramamento de um produto que pode entrar em ignição. Controle de poeira, caso necessário, porque tem alguns produtos que a própria poeira dele, né, causa aí explosão, incêndio. Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos, né? E aí cabe aí os macacões impermeáveis, máscara de ar mandado, todos aqueles aparamentos que a gente já falou. Precauções ao meio ambiente, se cair no solo, o que eu tenho que fazer? Se cair na água, o que tem que fazer? Se for para o ar, o que tem que fazer? Sistemas de alarme que eu possa estar utilizando, métodos para limpeza, recuperação, neutralização, disposição e prevenção, tá? Eu cheguei a falar no começo da aula da possibilidade de vocês trabalharem, por exemplo, em empresas que fazem esse tipo de atendimento em transportadoras, por exemplo, de produtos químicos perigosos. Eu não vou chegando lá no local sem saber exatamente qual produto químico que tem e vou agindo, né? Eu tenho que fazer todo esse estudo, que em segurança a gente chama de análise de risco, né? E aqui para o bombeiro, além de análise de risco, a gente chama de análise do cenário de risco, tá? Então, muitas das vezes, eu já chego nesse local com essa análise prévia já. Eu já sei que produto que é, eu já estou com o equipamento correto, eu já tenho equipamentos específicos, máquinas, ferramentas, para eu conter esse produto, e muitas das vezes não tem essa possibilidade, certo? No item 7, manuseio e armazenamento, a gente falou muito sobre isso ontem, mas na FISP também vai ter, tá? Se eu posso manusear, se eu tenho que colocar luva, que tipo de luva,
se a luva látex é suficiente, se eu preciso colocar uma luva mais grossa, se tem que ser uma luva vinílica, por exemplo. Medidas técnicas, se eu vou ter que utilizar um dosador, que eu não posso deixar evaporar, sair gases. Prevenção da exposição do trabalhador, prevenção de incêndio e explosão, precauções para manuseio seguro, orientações para manuseio seguro, armazenamento, medidas técnicas apropriadas, condições desse armazenamento adequadas a evitar, de sinalização de risco, produtos e materiais incompatíveis, materiais seguros para embalagens, por exemplo, o ácido eu não posso embalar em plástico, em embalagens plásticas, quaisquer, tá? Porque senão corrói, né? E assim vai. O thinner também tem essa condição, né? Ele tem que ser embalado em metal, por exemplo, porque se você colocar ele no plástico, ele derrete o plástico, né? Materiais seguros para embalagens recomendadas e inadequadas, certo? Hoje eu vou falar muito, hein? Vamos que vamos. O item 8 da FISP, que vai falar de controle de exposição e proteção individual. Aqui entra a nossa parte de segurança do trabalho. O item 8 é o mais importante de uma FISP para a segurança, onde eu vou ter medidas de controle de engenharia, se tem que ser manuseado numa capela, se eu preciso de exaustor, se posso manusear em um local aberto, ventilado ou não, enfim. Parâmetros de controle específicos, limites de exposição ocupacional, e aí aqui vem porcentagem de diluição, qual a porcentagem que pode ficar exposto para o trabalhador para não causar uma doença ocupacional ou um acidente, indicadores biológicos, pode ser radioativo, pode ser infectante, outros limites e valores, caso a substância tenha, procedimentos recomendados para monitoramento. Tem empresa, por exemplo, aqui em Uberaba mesmo, nós temos essa condição em várias empresas, que tem uma bomba de gás, igual a essa que a gente faz medição para saber limite de exposição, na própria área. Então, conforme está a contaminação do produto na área, eles já evacuam a área e só vai lá quem está preparado, tá? Equipamento de proteção individual apropriado, proteção respiratória das mãos, dos olhos, da pele do corpo, precauções especiais, caso necessário, e medidas especiais também, caso necessário, certo? Falei muito rápido, pessoal, tá dando para entender? Tá ok, Então, tranquilo. tá tranquilo. Beleza, vou seguir dando, hein? No item 9 da FISPIC, nós vamos ver as propriedades físico-químicas, estado físico, forma, cor, odor, pH, temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico. Tem produtos igual a gente colocou aí o carbureto. O carbureto, se eu deixar exposto ao sol, ele vira pó, ele, né, volatiza, né? E assim são outros produtos, acetona, álcools, né? Álcoois. O próprio álcool etílico, né? Tem essa propriedade de evaporar, ponto de ebulição, faixa de temperatura de ebulição, né? Tem algumas substâncias que um pouquinho de temperatura já causa ebulição. Faixa de destilação, o que é destilação? Né? Quando ele passa de líquido para gasoso, né? E depois volta a ser líquido novamente. Ponto de fusão, temperatura de decomposição, ponto de fulgor, temperatura de autoignição, limites de explosividade superior e inferior, o famoso LEO, né? Pressão de vapor, densidade do produto, solubilidade com indicação do solvente, se é solúvel em água, se é solúvel em óleo, se é solúvel em álcool, e assim vai. Coeficiente de partição octanol água, tem alguns componentes que têm esse tipo de reação, e taxa de evaporação.
né? Falei das propriedades físico-químicas. Muitas substâncias, pessoal, principalmente as que têm risco menor, vamos colocar o próprio ácido acético que eu falei para vocês, nem vai mostrar metade disso aqui, porque é uma substância de risco baixo, né? Diferente de uma nitroglicerina, onde eu tenho que saber tudo aqui bonitinho, porque qualquer variação pode causar uma catástrofe. No item 10 da FISPIC, a gente tem estabilidade e reatividade, tá? Onde eu tenho as condições específicas, instabilidade, reações perigosas, condições a evitar, né? A própria nitroglicerina, por exemplo, eu não posso sacudir ou causar movimentos bruscos, né? A dinamite, o pó de dinamite, né? A pólvora, materiais ou substâncias incompatíveis, a gente falou ontem do acetileno e o oxigênio, necessidade de adicionar aditivos e inibidores, o próprio GLP, por exemplo, o gás GLP por si só, ele não tem cheiro específico. Ah, professora, mas quando vaza gás da minha casa, eu sinto o cheiro. Por quê? É misturado, né, no gás GLP, a acetona, para dar o cheiro, justamente para ter segurança, porque quando tem o vazamento do gás, eu tenho que identificar para que isso não vire um incêndio ou uma explosão, certo? E produtos perigosos da decomposição. No caso que você estava falando, Sabrina, eu estava pensando disso aqui, ó, porque às vezes o produto em si não tinha arsênio, mas na hora que você diluía ele com outro produto ou com água, ele produzia o arsênio. E aí é que o bicho pega. Então, até, como diz, até hoje eu não entendi o acontecendo. Seria interessante você pegar a FISC desse produto e olhar essa parte do item 10, tá? Ou o próprio item 1 para ver a composição e ver se, como diz o outro, passou batido, que pode acontecer, certo? Ainda mais na área. Pessoal, eu uso a Sabrina aí como exemplo em vários momentos, porque ela trabalha no campo, na fazenda, né? Onde a gente tem vários riscos, né? Principalmente com produtos químicos perigosos. E aí é uma oportunidade da gente estar conhecendo aí essas situações, tá? Vamos continuar. No item 11, informações toxicológicas, talvez vocês teriam que olhar esse aqui também, Sabrina. Informações de acordo com as diferentes vias de exposição, contato com a pele, mucosas, olhos, boca, nariz, né? Efeitos locais, toxicidade aguda, efeitos locais, sensibilização, toxicidade crônica, como ela falou, foram 10 dias, pode ser cumulativo. Tem alguns produtos que apresentam toxicidade por acumulação, principalmente produtos que têm em sua composição metais, tá? É o caso, por exemplo, do mercúrio, que era utilizado para dissolver o ouro quando a gente estava fazendo aí a mineração, né? Manual. Então, antigamente, hoje eu acho que já é feito de outra maneira, mas antigamente utilizava-se o mercúrio, né? E o mercúrio, ele tem efeito cumulativo no organismo. Se entrar em contato com o mercúrio hoje, nunca mais é uma coisa, né? Durante um mês, um ano, 10 anos, 20 anos é outro, tá? Efeitos toxicologicamente sinérgicos, por exemplo, é o exemplo que a Sabrina está falando. Pode ser que a mistura daquela substância com outra, né, causou uma toxicidade que a gente chama de sinérgica, de sinergia, ou seja, o produto sozinho não tem nada, o outro produto sozinho não tem nada. A hora que eu junto, ele fica tóxico, porque reage e produz outra substância que pode ser letal até. Efeitos específicos, queimadura, é o que vem na cabeça principal aqui. Não estou falando de queimadura por temperatura, e sim queimadura química. Vocês vão ver isso em primeiros socorros, tá? Substâncias que causam efeitos aditivos e potenciação daquele produto, tá?
Se eu coloco água, não acontece nada. Se eu coloco óleo, estou chutando aqui, tá, gente? Vira veneno, por exemplo, tá? Ou extremamente tóxico. No item 12, informações ecológicas, né? E que hoje nós da segurança também somos responsáveis por esses efeitos e a prevenção deles na gestão do meio ambiente, tá? Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto, se cair no solo, na água, no ar, né? Se dissipar no ar, o que eu tenho que fazer, essas coisas. Mobilidade, né? Se for um produto sólido, ele caiu ali, ele vai se manter ali naquele lugar, ele não vai esparramar, igual um líquido, por exemplo, ou um óleo, né? Que ele tem aí a capacidade de ir percorrendo áreas maiores, e aí a gente tem que tomar uma precaução maior. Persistência ou degradabilidade, né? Se dilui na água e com o tempo ele, como diz o outro, passa a pertencer ali àquela água, ou se ele se mantém tóxico mesmo, diluído, enfim. Bioacumulação, a gente falou do mercúrio, comportamento esperado daquele material, caso, né, ele caia no ambiente, impacto ambiental e ecotoxicidade. Quando eu falo em ecotoxicidade, é a reação desse produto principalmente na fauna, né? Os micro-organismos, bichinhos, insetos, peixes, e assim vai, tá? No item 13, considerações sobre o tratamento e disposição, tá? Alguns produtos exigem métodos de tratamento e disposição específicos, né? Embalagem, às vezes eu preciso embalar esse produto e enterrar, monitorar, tratar, incinerar. Então, cada produto vai dar aí um trabalhinho para vocês, certo? No item 14, informações sobre transporte, né? As regulamentações nacionais e internacionais, terrestres, fluviais, marítimo, aéreo, regulamentações adicionais para produto classificado como perigoso para o transporte, conforme modelo, né? Número ONU, nome apropriado para embarque, classe de risco, número de risco e grupo de embalagem, tá? Às vezes eu tenho embalagem específica para aquele produto, né? E aqui cabe até o painel de segurança, que foi aquele laranjinha que eu mostrei para vocês, certo? Muitas FISPs trazem até esse painel de segurança já aqui como modelinho. E os dois últimos itens da FISP, que são as regulamentações, informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo do produto, e outras informações, por exemplo, necessidades especiais de treinamento, uso recomendado e possíveis restrições ao produto químico, referências bibliográficas, entre outros, tá? Então, são os 16 itens da FISP, que falei, acho que até meio rápido, né? Onde vocês viram aí que tem vários pontos a serem considerados, certo? Alguma dúvida até aqui? Não, tá tranquilo. Pessoal, o nosso intervalo é 8h40. Como eu quero começar o assunto novo e dar atividade para vocês, a gente pode sair 10 minutinhos mais cedo, agora 8h30, que vai virar 8h30 agora, e a gente volta 8h50, pode ser? Aí a gente bebe uma aguinha, faz um xixizinho, come quem quiser comer, e 8h50 estaremos aqui novamente, ok? Tá ok.